ótimo com vocês. Quero agradecer aí a todos vocês que estão me acompanhando. Desejo aí a todos uma ótima quinta-feira, né? Hoje, o dia 10, né, de setembro de 2020. Mais um dia aí na luta, né? Esperando aí, né, que cada dia possamos, né, avançar, né? Avançar no sentido de abrir a mente das pessoas, né? Colocar luz, né, nas ideias das pessoas, dos nossos amigos, né, dos nossos irmãos, fazer com que eles, né, reflitam e participem também das políticas públicas, né? Participem também das decisões que nosso país, né, tem que tomar, né? Essas políticas públicas são tomadas na maioria das vezes, né, pelas pessoas que nós colocamos, né, no meio político para nos representar. Porém, isso não é o suficiente, não, né, não nos representam como deveriam, né, porque o povo se esquece, né, do seu papel, que não é só colocar, mas também é fiscalizar também, né, fazer parte, pressionar. Por que não também se candidatar a algum cargo público, não é? Não podemos demonizar a política porque alguns fazem merda, sendo que a gente também não participa. A gente não vai tentar fazer, né, dar um pouco de, né, contribuição, né? Se nós não damos a solução, nós não podemos reclamar das soluções que outros colocam pra gente, né? Muitas das vezes soluções que só melhoram a vida deles mesmos, não é? Vou ler aqui algumas informações a todos vocês. Espero que todos aí, né, escutem aí, repassem também, compartilhem o vídeo depois, dê um like, tá? Primeiro eu vou falar aqui a respeito aí, né, da inflação, né, da cesta básica, né, que está corroendo aí a renda dos mais pobres, né? A gente tínhamos aí o problema aí da pandemia, com muitas pessoas sem renda, sem trabalho, né? Muitas empresas quebrando, pequenas empresas. A minha também aqui está com muita dificuldade, né? Tentamos fazer ali das tripas coração para tentar, né, permanecer de pé, né? Aí o governo queria, né, propôs logo ao início, né, pelo Paulo Guedes lá, um auxílio de R$ 200, né, que foi vencido no Congresso, né, chegando ao valor de R$ 600 e ficou durante 5 meses, né? E agora diminuíram aí para R$ 300 até dezembro, né? Dizem que não tem dinheiro, né? Um orçamento aí mais ou menos de cerca de 90 bilhões aí por mês com esse auxílio, né? Para as pessoas que estavam recebendo, é ínfimo, perto do dinheiro que eles passam para grandes, né, bancos, né, para aquele conglomerado de bancos, né, que são aqueles 4 maiores bancos aqui, né, do Brasil aqui, né, que operam aqui no Brasil, né, Santander, Itaú, Bradesco, né, esses 3 na realidade os, né, privados maiores, e tem também os estatais. Porém, esses bancos eles pegam essa grana para poder emprestar para nós mesmos com juros altíssimos, e muitas das vezes fazem de tudo para não emprestar. Para quê? Para que dinheiro fique em caixa. Com dinheiro líquido em caixa é gerado juros que eles ganham em cima, né, por manter esse dinheiro em caixa nos bancos. Aí o governo depois vai, limpa esse dinheiro que está em caixa e ainda, né, emite títulos para esses bancos. Então eles ganham sempre. Não é à toa que nessa pandemia, né, nessa época de quarentena, tudo, né, onde nem todo mundo conseguiu fazer, né, só mais a classe média, quem teve condições, é que essas pessoas e alguns setores da nossa economia cresceram aí e tiveram lucros estratosféricos, né, coisa de 170 bilhões de reais a mais de lucros de apenas alguns setores da nossa economia, né. Alguns bilionários ficaram mais bilionários, enquanto o resto da população ficou aí mais pobre, né? Dependendo desse auxílio emergencial de 600 e agora R$ 300, que, né, não sei o que vai dar para fazer, mas vamos lá, né? Olha só, economia. A inflação da cesta básica corrói bolso dos mais pobres e deixa Bolsonaro em alerta. Apesar de toda a preocupação com o coronavírus, a pandemia trouxe uma dose de esperança para a casa de Carla Santana Terezinha Rodrigues dos Santos, de 31 anos. Com o marido desempregado desde fevereiro e grávida do 7º filho, ela viu sua renda mensal antes restrita aos R$ 295 do Bolsa Família quadruplicar com o auxílio emergencial do governo. Achei que finalmente poderia terminar minha casa, que sobraria um dinheirinho para comprar uma roupa melhor para os meninos, conta ela.
Porém, a disparada no preço dos itens básicos como arroz, feijão, óleo e leite não fez ruir somente as expectativas de Carla, como também tornou o novo orçamento insuficiente para o sustento da família. Segundo ela, ela já teve vezes que chegou no caixa do supermercado e precisou devolver algumas mercadorias, porque o dinheiro tinha acabado. Ela mora em Matheus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto o marido tenta complementar a renda fazendo bicos de pedreiro, ela é responsável por auxiliar os 4 filhos que estão na escola, com lições do ensino remoto. Os 2 menores ainda não estudam. Toda semana gasta uma caixa de leite que dobrou de preço na cidade dela e um pacote de 5 quilos de arroz, seu maior pesadelo na compra do mês. Tem lugar onde a sacola de arroz está R$30. A caixa de leite que eu comprava R$24 agora sai quase 50. É um aumento muito abusivo. Se continuar assim e o auxílio cair pela metade, vou ter que escolher entre deixar de comer ou parar de comprar o leite das crianças, diz ela que está grávida. Registrando alta de 19,2% este ano, o arroz ajudou a elevar o índice de preços para o consumidor amplo, o IPCA, dos últimos 12 meses a 2,44%. Em agosto, a inflação aumentou 0,24% pelo terceiro mês seguido, com o maior patamar verificado para o período desde 2016. Outros produtos da cesta básica, a exemplo do óleo, 18,6%, leite, 15,3% e feijão, 12,1%, fazem com que a conta seja ainda mais salgada, para quem depende de salário mínimo ou programas sociais. Mas por se tratar de um mantimento tradicional no prato dos brasileiros, o arroz é capaz de resumir os fatores que levaram ao cenário de inflação dos alimentos durante a pandemia. Em 12 meses, o produto acumula alta de quase 100%. Supermercados de capitais como Belo Horizonte, que no meio do ano passado vendiam um saco de 5 quilos de arroz por R$15, hoje cobram até R$40 pelo pacote. O principal motivo para o avanço dos preços nas prateleiras tem a ver com a escalada do dólar, O dólar subindo, E aí as exportações aumentam, porque a turma que produz o arroz aqui, tenta mandar a maioria tudo para fora, Com a escalada do dólar, Tem a ver com a escalada do dólar, que derrubou a cotação do real em 30% no primeiro trimestre. Com isso, as exportações de arroz cresceram em aproximadamente 300% desde o início da pandemia, ao passo que as importações do produto caíram mais de 60%. No entanto, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o índice mundial de preços de alimentos chegou a 96 pontos, indicando um fenômeno global na disputa por itens da cesta básica. A maior demanda mundial por alimentos está entre os principais fatores que têm contribuído para as recentes altas nos preços de algumas commodities agrícolas no mercado internacional, aponta a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, salientando que a desvalorização cambial no Brasil amplia os custos da indústria alimentícia local. O aumento provocado pela alta do dólar não é linear para o setor de alimentos e bebidas, pois atinge de modo diferente cada cadeia de produção. Observa a entidade que descarta o risco de desabastecimento no mercado interno, devido à alta demanda de exportações. Em um período de entre-safra do arroz, com plantações prejudicadas pelas faltas de chuvas e pressionadas para atender mercados como a China, que tem comprado ainda mais alimentos do Brasil desde o ano passado, os supermercados sentem dificuldades para competir por produtos básicos, como forma de tentar baixar os preços dos produtos dos fornecedores. Redes varejistas estão segurando o estoque, de alimentos mais procurados, Está acontecendo aí, em alguns lugares aí, os mercados estão até limitando aí a compra, Falavam tanto da Venezuela que tinha, limitação de certos itens, isso, aquilo, olha aí, Olha só que negócio, Carla conta que mesmo nas promoções não consegue comprar mais de 2 caixas de leite ou 6 pacotes de arroz nos estabelecimentos de Matheus Leme. O limite de unidades por cliente também foi verificado pela reportagem em 3 redes de supermercados de Belo Horizonte. Na semana passada, a Associação Mineira de Supermercados manifestou grande preocupação com a inflação de produtos, especialmente arroz, feijão, leite, carne e óleo de soja. A AMIS esclarece que esses aumentos não representam lucro para os supermercados, porque eles não ampliaram suas margens. Pelo contrário, o setor também tem sofrido com aumento de custos, já que precisa atender o consumidor em um momento de alto desemprego e redução da renda. Explica em nota a entidade que, em conjunto com outras associações do ramo, tem buscado uma solução
para frear o aumento de preços a partir da articulação com órgãos governamentais. Por outro lado, o incremento de mais de 250 bilhões de reais na economia brasileira por meio do auxílio emergencial que turbinou a demanda interna por produtos influencia diretamente a equação do descontrole nos preços dos alimentos, já que, de acordo com o IBGE, 22% do orçamento de famílias pobres são gastos com alimentação, percentual que pode ser bem maior em um contexto de crise sanitária e econômica, como é o caso de Carla. Mesmo com o auxílio emergencial, eu continuo gastando todo o meu dinheiro só para comer. Não sobra R$1 no fim do mês, diz a beneficiária mineira. Com gente pobre é assim que funciona, dão ajuda com uma mão e tomam com a outra. Aí veja só o que o governo fala, O governo apela a empresários por lucro menor. Na interpretação dos aliados mais próximos do Planalto, o ganho de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, sugerido pela última pesquisa Datafolha, está atrelado à avaliação dos 60 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial no início da pandemia, de lá para cá, no caso. No início da pandemia, o governo defendia o pagamento de apenas R$200 para amortecer o impacto da crise sanitária, mas chegou, via Congresso, aos 600 pagos. Agora, depois de garantir a manutenção do benefício reduzido, de R$600 para R$300, até o final do ano, a gestão se empenha em contornar a inflação de alimentos que afeta o poder de compra das famílias atendidas pelo programa, principalmente as 4 milhões na mesma situação da chefiada por Carla, para as quais, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o auxílio representa a única renda mensal. Na terça-feira, o presidente se pronunciou sobre o aumento de preços, revelando ter mantido conversas com empresários do setor a fim de segurar a inflação. Ninguém vai usar a caneta BIC para tabelar nada, não existe tabelamento. Mas tenho apelado para eles, donos de redes varejistas, que o lucro desses produtos essenciais nos supermercados seja próximo de zero, afirmou durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Assim como o presidente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também se apega à previsão de uma boa safra para 2021, ao garantir que o governo conseguirá controlar os preços. O arroz não vai faltar, agora ele está alto, mas nós vamos fazer baixar. Se Deus quiser, teremos uma super safra o ano que vem. Você vê como é, É sempre apelando, para deuses, para Deus, para Cristo. Não fazem a parte deles e ficam apelando aí, para a religião, Infelizmente é o governo que nós temos aí no nosso país, Fazendo recordar os piores momentos da saga inflacionária no Brasil, nesta quarta, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, expediu ofícios cobrando explicações sobre a inflação de alimentos da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, e de entidades de produtores rurais. Ao justificar notificações, entretanto, a Secretaria reconhece que o aumento de valores foi notificado especialmente em relação ao arroz, que apesar dos positivos volumes produtivos na última safra, sofreu diminuição da oferta no contexto global, o que ocasionou elevação no preço. O órgão informa que pretende avaliar toda a cadeia de produção e as oscilações decorrentes da pandemia, antes de trabalhar com a hipótese de aumentos abusivos. Pelas sinalizações do governo e do mercado, especialistas não enxergam índices de que a alta dos preços arrefecerá nos próximos meses. Os alimentos devem continuar mais caros até o final do ano, diz Felipe Serigati, professor de economia e pesquisador da FGV Agro. Levando em conta a extensão do auxílio emergencial, o volume de recurso adicional para muitas famílias aquece a demanda por produtos não duráveis. Para Heron do Carmo, economista da USP, especializado em inflação, no entanto, a tendência de avanço nos preços dos alimentos não deverá se repetir em 2021, fazendo com que as projeções inflacionárias para o biênio se diluam nesse período. O aumento dos produtos básicos corresponde a um efeito restrito na inflação, explica o economista. Há uma série de outros itens da economia, como o setor de serviços com preços contidos. A tendência é que o índice de inflação de 2020 seja mais próximo de 2021, alisando a curva que prevê um pico mais alto para o ano que vem. Do Carmo sublinha, contudo, que mesmo que a alta pontual dos alimentos não represente uma ameaça de hiperinflação no longo prazo, é fundamental que o governo recorra a ações imediatas, como aumento de importações e produção de alimentos essenciais para aliviar o bolso dos mais vulneráveis às variações de preços nos supermercados. Para as pessoas de classe média, esses produtos pesam relativamente pouco. O ônus da inflação dos alimentos sempre recai nas famílias mais pobres. Por quê? Porque as famílias mais pobres é que consomem,
que gastam mais no mercado, né? O economista ainda enxerga efeito mais político que prático no apelo de Bolsonaro aos empresários, um tipo de argumentação que remete a governos passados, como o de José Sarney, e rechaça a tese de que o ajuste fiscal seria a solução para conter o aumento de preços. Ajuste fiscal não vai resolver o problema, é uma medida para combater a inflação como um todo e tem efeito de longo prazo. A ponderação é corroborada pela economista Laura Carvalho, da USP, que também não interpreta a alta de alimentos como um processo inflacionário generalizado, cujo reparo passe pela urgência do ajuste nas contas públicas. Não faz sentido usar a inflação de alimentos como evidência de que é necessário desaquecer uma economia que já está em frangalhos. Sem perspectivas de diminuição dos preços da cesta básica, Carla dos Santos faz as contas para seguir colocando comida na mesa da família. Até o parto previsto para dezembro, ela terá de se virar com o auxílio emergencial enxuto, e já se conformou em adiar a sonhada conclusão do quarto das crianças. Ela, o marido e os 6 filhos, à espera de um bebê, continuarão dormindo amontoados no mesmo cômodo, e a entrada da casa permanece com um tapete improvisado no lugar da porta. Se fosse só arroz, a gente dava um jeito, afirma, desanimada pela inflação que derrete suas finanças. Não posso me dar ao luxo de economizar nada. Entro no supermercado e saio sem dinheiro, né? Aqui é uma fonte do El País, né? O jornal El País. E é, né, o que nós estamos vendo aí, né? A nossa realidade, né, atual, né? Governo aí que sem plano, sem nenhum tipo de, né? Nenhum tipo de ação, né? Não consegue segurar a alta do dólar, né? E com as exportações que são altas, né? Os grandes, né, fazendeiros, né? Os grandes produtores de arroz aqui, né? Os grandes agricultores, eles mandam todos esses produtos para fora para ganhar mais, né? Sendo que o real está bem desvalorizado, né? E como é vendido aqui, né, a preço, né, de dólar nas exportações, então eles acabam, né, lucrando muito, né? E em contrapartida teve né, a entre safra foi pequena, né? E isso faz com que o preço se eleve, infelizmente. Também teve também um pouco também de aumento também do consumo das famílias, logicamente, né? Pessoas que não tinham, né, uma renda igual, né, estava pelo menos tendo agora com esse auxílio emergencial, estavam tendo, né, gastando mais nos mercados, comprando mais alimentos, mas não justifica, né, aumentar agora e deixar, né, igual a Carla disse, né, dá com a mão e tira com a outra, né. Vamos ver, né, quanto tempo, né, vai ficar esses preços abusivos, né, qual a ação direta, né, o governo já disse que vai tentar tirar toda a taxa das importações, né, zerar a taxa de importação para ver se, né, importa mais para poder baixar o valor do arroz e consequentemente dos outros itens da cesta básica, para, né, pelo menos segurar, né, que as pessoas pelo menos consigam comprar pelo menos o de comer, né, que está cada vez mais difícil, não é? O valor que eles colocaram agora pela metade, pessoal, se o valor, né, com o valor das mercadorias não dá para comprar nenhuma cesta básica. Vamos lá, vou falar outras informações aqui para vocês. Vídeo publicado por Salles e Mourão para falar da Amazônia da Mata Atlântica e foi produzido por pecuaristas. Vídeo compartilhado pelo general Hamilton Mourão e por Ricardo Salles para tentar desmentir a existência de incêndios na Amazônia, usa um animal que não existe na região, o mico-leão dourado, símbolo da Mata Atlântica. A peça foi feita por uma associação de pecuaristas, cujo presidente é acusado de manter trabalhadora em situação análoga à escravidão. Ei, laiá, hein? Eu fico pensando, né? O que a gente vai, né, esperar de um país onde os governantes são mais mentirosos que todo tipo de coisa que a gente já tenha visto aqui, né? Infelizmente, tá difícil, hein? Bolsonaro permitiu exportação do arroz que agora falta para a população. A jornalista Sinara Menezes explicou que enquanto os principais produtores de arroz do mundo seguraram as exportações de arroz para garantir o consumo interno de seus países, o governo Bolsonaro fez uma barbeiragem e aumentou ainda mais as exportações. Quer ver? Quando não tem responsabilidade no que faz, não sabe o que estão fazendo, é isso que acontece. Com alta descontrolada dos alimentos, o governo Bolsonaro imita Sarney e reedita Tsunami. A Secretaria do Ministério da Justiça poderá aplicar multas de até 10 milhões em supermercados, caso encontre preços abusivos. Remetendo ao passado e a gestões bem anteriores, né, bem antigas,
e que, né, pensávamos que não veríamos mais isso, né, essa inflação do jeito que tá, tabelamento de preço. E aí eles, né, ameaçam, né, os supermercados, que também, né, acabam sendo vítimas também, né, de tudo isso, com multas, né. E estava até pedindo, né, segundo algumas fontes aí, para que esses mercados, né, fossem patriotas, né. Olha só, supermercados dizem que o governo Bolsonaro está desesperado com a alta nos preços, né. Executivos de supermercados consideram um ato de desespero a cobrança do governo Jair Bolsonaro para o setor, né, e explicar o aumento nos preços dos alimentos. É o que eu estava dizendo, né? Tá desesperado, não sabe o que faz, não tem, né? Não tem ideia do que está fazendo. Aliás, nunca teve. É um boçal, um estúpido. Assim como as pessoas que o elegeram também e ainda o defendem. Pelo menos tem aquelas pessoas que se votaram nele, né, fizeram campanha e com o tempo viram, né, o tipo de pessoa, o tipo de ignorância que, né, que essa pessoa que essa pessoa tem, né, e aí começaram a cair na real, e aí foram, né, saindo, né, foram, né, pulando do barco, né, e foram, né, combater, né, o que eles ajudaram a eleger. Essas pessoas ainda, né, se pelo menos, né, se arrependeram, né, se arrependeram, estão tentando fazer aí uma meia-culpa, estão, né, tentando aí, tentando resolver aí, né, a merda que fizeram, né, tentando aí pegar e amenizar, né, as bostas que eles fizeram, né, o problema que eles nos colocaram e pelo menos, né, são pessoas que estão aí né, tentando, né, derrubar esse governo medíocre, né? E as pessoas que não, né, não se arrependeram, que ainda estão com ele, é porque são medíocres, ignorantes, são também, né, brutamontes, debilóides, anencéfalos, né? Pessoas deploráveis igual ele, ok? É isso que eu penso, né? Se quiser me xingar, pessoal, quiser pegar e falar qualquer coisa, né, que fiquem à vontade, né? Podem xingar à vontade. Se quiser fazer um vídeo de contraponto, façam. É interessante que nós possamos, né, debater, nós possamos, né, expor nossas ideias. E só desse jeito que nós vamos conseguir, né, ter avanços. Eu quero agradecer a todos aí, desejar a todos uma ótima tarde. Até a próxima.